para vocês lerem, tá? Da mesma abordagem do livro de vocês, tá? E é muito importante, muito bom vocês entrarem lá, fazerem as atividades, tá? Bom dia aí para quem está entrando agora, bom dia. Tem bastante gente já. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Faz um joinha aí. Sim, professor. Sim, né? Sim. Opa. Tá bom o áudio. Beleza. Então vamos começar? Vamos começar então? Ó, lembrando, eu separei esse capítulo em 3 partes, né? Para não ficar uma coisa muito maçante, muito pesada para vocês. Então, hoje a gente vai falar, lembrando que a gente estava falando dos conflitos que aconteceram. E falar nisso, peguem um livro, fiquem com o livro perto aí, tá? De vocês. A gente estava falando de alguns conflitos, né? Que existiu na civilização, na antiga Grécia, né? Ou na Grécia Antiga, tá? Foram importantes conflitos, né? Destacados ao longo da história aí. E na semana passada a gente falou das guerras médicas. Quem que lembra aí um pedacinho da aula? Para a gente começar. Quem quer falar? Lembram lá? Das guerras médicas? O que foi as guerras médicas? Hã? Ninguém lembra? Oi? As guerras médicas foram entre os persas e os gregos, né? Lembram lá da maratona? Surgiu a Olimpíada. Na verdade, assim, uma prova, né, da Olimpíada, que existe até hoje, essa prova, ela fecha as Olimpíadas, né? Foi por conta dessas guerras médicas, né? Foi a Batalha de Maratona lá, né? Quando os gregos, né? Eles venceram, né? Eles venceram os persas. O professor está perguntando qual que é a página. Página, peraí, só um pouquinho. As guerras médicas, ela está aqui, ó, na página 190. Vamos relembrar, então, um pouquinho? Ó, página 190. As guerras médicas, ou greco-pérsicas, tá? 490 a.C. a 478 a.C. Os persas, eles já haviam conquistado diversas regiões, como a Mesopotâmia, o Egito, a Fenícia. Então, os persas, pessoal, eles já têm essa característica, tinham, né, essa característica de domínio, de dominação, tá? Eles eram preparados, tinham um exército muito poderoso nessa época. Então, como eu havia falado na aula passada, os gregos, né, principalmente lá, só um pouquinho. Então, Atenas e eles tinham, né, desenvolvido muito aquela região, tá? Muito desenvolvida, e chamou a atenção dos persas, tá? Então, essas guerras médicas foram a tentativa dos persas de conquistar, né? Atenas, tá? Então, a Batalha de Maratona lá foi aquele soldado, né? Que ele, quando Atenas venceu, né? Essa guerra, ele correu, né? 40 quilômetros para avisar, né? Que haviam vencido a batalha. O que aconteceu com ele? Vamos ver se vocês lembram. Ele morreu. Isso, ele morreu, né? Ele morreu, e aí ficou famoso isso daí, né? Deu um nome, né? A maratona na Olimpíada, né? A maratona, ela tem 42 quilômetros, que foi o percurso que esse soldado aí, que ele percorreu, tá? E isso aí ficou famoso, tá? Então, essas guerras, a guerra médicas, tá? Deixa eu colocar aqui, ó.
em 490, na página 190, pessoal. Em 490 a.C., foi a primeira entre atenienses e persas e ocorreu após uma tentativa de invasão persa mal sucedida. Maratona era uma planície próxima a Atenas e os persas entendiam que, vindo pelo mar e aportando nessa cidade, poderiam surpreender os atenienses. A batalha durou pouco tempo e a vitória foi de Atenas, tá? Um fato curioso desse conflito foi o retorno de um soldado ateniense que percorreu todo o trajeto de volta para Atenas, a fim de avisar que haviam vencido a batalha. E logo depois de dar a notícia, ele morreu. Tá? É o que a gente estava comentando, né? Após a batalha de Maratona, tanto os persas quanto os gregos se organizaram militarmente para possíveis novos combates. Na Pérsia, o rei Dário I havia morrido e foi sucedido por seu filho, o rei Xerxes. Essa sucessão foi ruim para a Pérsia, que teve de recuar e resolver os problemas internos de suas províncias, as satrápias, né? A gente já havia falado sobre isso. Atenas, por sua vez, buscou unir as cidades-estado da Grécia, visando conter possíveis ataques dos persas. Então, o que aconteceu? Atenas, né? O que ele falou? O que eles resolveram? Eles falaram assim, ó, vamos fazer aqui tentar, né, nos unirmos às cidades-estados lá, para a gente conter, né, eventuais ataques, né? Que nessa época aí tinham várias civilizações que tinham essa característica de dominação, tá? E aí foi estipulado, né? Atenas, né? Estipulou como se fosse ela chegou, né? Para todas as cidades-estados, né? E falou assim, ó, vamos ter é como se fosse um pacto, mas só que tipo assim, todas as cidades-estados tinham que contribuir para melhorar como se fosse o arsenal, né? Então, eles tinham que pagar tipo um imposto, né? Para essas cidades elas se fortalecerem nessa parte de conflito, de combates, tá? E isso daí gerou, depois a gente vai ver mais para frente aqui, que gerou um mal-estar entre essas cidades, tá? Eles achavam que Atenas estava cobrando mais, estava cobrando muito dinheiro, tá? E isso deu, ó, aqui, ó, nessa parte, ó, o rei Xerxes, eu vou ler e depois eu explico, que eu acho mais fácil. O rei Xerxes, enfim, iniciou seus ataques e venceu algumas tropas de Atenas, derrotando também o rei Leônidas, de Esparta, e suas famosas tropas de 300 soldados na Batalha de Termópilas. O general Temístocles optou por levar a população da Ática para Salamina, em 480 a.C. Derrotaram os persas. As batalhas de Platéias e Micala, também em 480, expulsaram de vez os persas do mar Egeu. Esparta se retirou da guerra, mas Atenas continuou fundando a chamada Liga de Delos. Essa Liga de Delos, pessoal, é isso que eu estava tentando explicar para vocês. É uma liga, tá, que ia ajudar todas as cidades-estados, tá, da Grécia. Então, todas tinham que contribuir, né? Uma espécie de... essa liga, as outras cidades iam contribuir para melhorar, né, o arsenal, diria assim, em treinamento, em soldados, em armas, né? Na época tinham espadas, né? E para conter, né, os ataques dessas outras civilizações, tá? Principalmente a gente vai ver aqui depois o que aconteceu na Guerra do Peloponeso, tá? Que a gente vai ver o que aconteceu por isso. Com essa Liga de Delos,
Vou ler aqui um pedacinho, aí a gente já fala. Ó, o saldo das guerras médicas, falando da guerra de Peloponeso, tá, pessoal? O saldo das guerras médicas foi positivo para Atenas. Ao final da Batalha de Micala, em 480 a.C., os atenienses haviam se tornado a grande potência militar na antiguidade ocidental, quando os persas foram afastados do mar Egeu e os espartanos se retiraram da guerra, deixando Atenas dominar por completo as relações políticas com outras cidades-estado. Então, Atenas fundou essa Liga de Delos, tá? Como vimos, atenienses fundaram a Liga de Delos, com o intuito de garantir as defesas da Grécia diante de possíveis novos ataques. Teriam, então, de destinar recursos para essa liga, como dinheiro, né, armas, contingentes militares, carros de guerra e embarcações, de certa forma, sob o governo de Péricles. Então, quem tomava conta disso daí era Atenas. E isso daí gerou um desconforto entre as outras cidades-estados, tá? Entre as outras cidades-estados na Grécia. E isso daí gerou, né, a Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso, a gente pode colocar, foi a guerra entre as cidades-estados na Grécia. Vocês acham que isso daí foi bom ou foi ruim para a Grécia? Eles começaram a guerrear entre si, né? Que foi a famosa Guerra do Peloponeso. O que vocês acham? Que isso daí foi bom ou foi ruim? Foi ruim, né? Foi ruim, pessoal. Uma guerra, ó, vamos colocar dessa forma, uma guerra não é bom em hipótese alguma, tá? Ainda mais dentro do mesmo território. Isso daí, o que acontece? Gerou um enfraquecimento de todas as cidades-estados gregas, tá? Isso daí a gente vai ver que ocorreu depois a famosa conquista macedônica. E a gente vai falar de um cara chamado Alexandre o Grande, tá? Eu trouxe até um resuminho aqui para explicar para vocês mais ou menos o que aconteceu. A Guerra do Peloponeso foi uma guerra entre as cidades-estados gregas, né? Atenas e principalmente Esparta, tá? Eles guerrearam. Essa guerra durou 30 anos para ver quem conquistava, né, a hegemonia ali dessa parte desse território, tá? E isso daí enfraqueceu as cidades gregas. E a Macedônia, que é uma região, né, que fica hoje em dia, hoje quando a gente vai falar da Macedônia, a gente vai lembrar ali da península ali dos Balcãs, tá? Que é uma região na Europa. E vocês vão ver que eles construíram o maior império nessa época aí da antiguidade, tá? O maior império da antiguidade. E o nome mais importante foi Alexandre o Grande, tá? Com 18 anos ele já estava à frente da Macedônia. Então, os constantes conflitos entre as polis gregas, tá? As cidades-estados gregas, que participavam das ligas de Delos e do Peloponeso, causaram graves problemas financeiros e redução dos contingentes de seus exércitos. Essas graves dificuldades, principalmente de Atenas e Esparta, possibilitaram, lembrando, pessoal, Atenas e Esparta eram as principais cidades da Grécia nessa época, tá? Eram as mais importantes, tinha um exército mais importante, enfim, a economia lá era mais importante, tá? O comércio, enfim. Possibilitaram que o exército macedônio, liderado pelo rei Filipe II, que era o pai do Alexandre o Grande, tá? Derrotasse os gregos. A Batalha de Queroneia foi o conflito entre macedônios e os gregos, que acabou com a vitória do rei Filipe II sobre as polis gregas, resultando no controle das polis pelos macedônios. Então, como que os macedônios, né, essa civilização conquistou essa parte da Grécia? Como que vocês acham que foi? Foi por conta deles mesmos, né? Da cidade de Esparta e Atenas, né?
por conta da guerra de quê? Porque, Peloponeso, né? Disputa porque eles guerrearam lá e eles já estavam fracos. Aí eles chegaram na hora que acabou e dominaram lá. É isso? exatamente, por quê? Essa guerra do Peloponeso, ela teve uma grande duração, ela durou 30 anos. Então, pensa aí, uma guerra durante 30 anos, a população ela vai diminuindo, né? Vai enfraquecendo, né? E aí, isso daí facilitou as outras, principalmente a Macedônia, né? De dominar depois essa região, né? Esparta e Atenas, tá? Por conta deles mesmos. Ao invés deles se unirem, né? Não, eles tentaram ver quem tomava o controle, né? Ou era Atenas ou Esparta. Isso daí enfraqueceu as cidades e facilitou a Macedônia de conquistar a Grécia. E foi o que aconteceu, tá? A Macedônia, ela conquistou, né? A Grécia, né, que foi a chamada Batalha de Queroneia, tá? Então, pessoal, eu queria que um de vocês lessem para mim, aqui, ó, na página 195, essa parte que está falando aí, ó, da conquista macedônia ao helenismo. Vamos entender o que é esse helenismo aí? Vamos lá? Quem pode ler para mim? Ó, faz o seguinte, ó. Guilherme, eu posso. Guilherme, lê 2 parágrafos aí depois que, ó, se alguém quiser ler, continua. Tá? Pode ler, Guilherme, pode começar para mim. O período de hegemonia espartana foi rápido e bastante estável. Esparta saiu da guerra do Peloponeso contra Atenas bastante enfraquecida e com muitos gastos, que causou um forte conflito social interno. Essa situação foi decisiva para que outra cidade-estado chegasse à hegemonia, Tebas. Mas esta também não teve uma hegemonia duradoura, visto que os problemas internos e externos da Grécia eram muitos, facilitando assim a invasão de outros povos. As guerras médicas e a do Peloponeso enfraqueceram as cidades gregas, além de dividirem-nas, e foi justamente essa divisão que fez com que os macedônios, oriundos do Planalto da Anatólia, no norte da Grécia, invadissem a região. Então, pessoal, é o que a gente estava falando, né? Uma guerra, isso aí é historicamente, tá? Até depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, vocês vão ter oportunidade de estudar isso ainda. Vocês vão ver que os países envolvidos nos conflitos ficaram muito enfraquecidos. Muito enfraquecidos, tá? Isso daí, economicamente, né, politicamente, influenciou na população, na sua população, enfim, eles tiveram que reconstruir, né, as cidades. Então, nunca foi bom, tá? Isso daí já vem desde das antigas civilizações. Tanto é que a Grécia perdeu o domínio, né? Ela perdeu o domínio para a Macedônia, que é essa região que faz parte ali dos Balcãs europeus, né? Que fica ali naquela região, no norte da Grécia, né? Vê, ó. A localização da Macedônia, só para vocês terem uma ideia, tá? Ela é localizada no continente europeu. A Macedônia é uma das ex-repúblicas da Iugoslávia, localizada hoje, né? Onde está a Iugoslávia, onde é a antiga Iugoslávia, tá? Localizada no interior da montanhosa Península Balcânica, tá? A Macedônia limita-se com a Sérvia, a noroeste, a Bulgária, a leste, e a Grécia ao sul, tá? A Albânia a oeste, seu território não possui saída para o mar. Então, é onde fica essa Macedônia, tá? Essa civilização chamada de Macedônia, nessa época aí, que conquistou os territórios gregos. Quem pode continuar lendo para mim? Professora, a Lara que queria ler. A Lara? Vai lá, Lara, pode continuar então.
Você viu onde parou? Parou visando invadir. A Grécia. A Oi. Lara não quer ler, mas quer. Então, onde está, professor? Tá aqui, ó, na página 195, visando invadir a Grécia. Na onde? Página 195. No terceiro parágrafo, 195. Isso. Visando invadir a Grécia, o rei Felipe II da Macedônia estimulou a rivalidade das cidades-estado grega, a fim de que ficassem mais divididas e enfraquecidas. Desta forma, ganhou tempo para organizar seu exército e concretizar seus objetivos. Em 338 a.C., iniciou a política expansionista da Macedônia. Com a vitória sobre os gregos na Batalha da Queroneia, mesmo com uma união entre Tebas e Esparta, não foi possível vencer as tropas de Filipe II, ou segundo. Alguém mais quer ler? Não? Ninguém? Então pode continuar. Se ninguém quiser, eu posso ler de novo? Eu posso continuar? Pode. Pode continuar. Parou após a conquista da Grécia. Após a conquista da Grécia continental, os macedônios partiram para a conquista de outras regiões. Então se destacou a figura de Alexandre, o grande filho. Alexandre o Grande, Isso. filho de Felipe II. Ele era bastante hábil politicamente, além de ser um grande guerreiro. Alexandre deu apreço expansionista da Macedônia e criou estratégias que pudessem não só garantir novas conquistas territoriais, mas também mantê-las. Em primeiro lugar, montou seu exército com uma cavalaria e infantaria. À frente desse corpo militar estavam seus arqueiros em fileiras, que lançavam as flechas em sequência, e uma fila de cada vez. Tá. Então, pessoal, vamos lá. Ó, falar um pouquinho do Alexandre o Grande, explicar para vocês aqui qual que era a intenção dele. Primeiro, quando se fala assim, a Macedônia, ela tinha um espírito, uma vocação expansionista. O que é isso? De expandir o seu território, tá? E ele fez isso conquistando, né, ou guerreando com outras nações, tá? Mas ele também, o Alexandre Grande, o que ele pensava? Ele falava assim, ó, eu tenho que misturar as culturas, tá? Então, o que ele fazia? Ele queria, né, juntar culturas de povos que ele ia conquistando. Então, tanto para vocês terem uma ideia, ele não casou com uma Macedônia, né? Ele casou com uma pessoa de outra civilização, para justamente servir de exemplo, né? E ele fazia isso. Os seus soldados, né, que queriam se casar, ele estimulava, né, a casar com pessoas ou com mulheres de outras civilizações, para ter essa mistura. É por isso, isso daí é chamado de helenismo, tá? A mistura, né, das civilizações, né? Compartilhamento de culturas, tá? Então, o Alexandre, ele estimulava isso, essas misturas com outras civilizações, as civilizações que ele ia conquistando. Pode falar, Guilherme. Guilherme ia falar alguma coisa? Professor, é por causa disso que nos filmes, e até agora ainda tem isso, que os príncipes e as princesas, eles casam com
com pessoas de outro reino, né, para se juntar, Então, como se fosse ter para ter coisa. nesse caso do Alexandre aí, né, do Alexandre o Grande, ele tinha essa concepção, tá? Então é, ele fez isso, ele serviu de exemplo, tá? Tanto é que e outra, ele respeitava, tá? Ele respeitava as outras civilizações que ele conquistava, por incrível que pareça. Por isso que ele foi um líder, né, diferenciado, a gente poderia dizer assim, né? Respeitava muito as outras culturas, é por isso que ele tinha essa intenção de misturar, né? E a gente chama de helenismo, né? Isso daí é helenismo, a mistura, a troca de culturas, tá? E ele era respeitado em todos os reinos que ele conquistava, tá? Então, Alexandre o Grande, ele foi um líder diferenciado por conta disso, né? Então, e ampliou a Macedônia, eles conquistaram, né, territórios na África, ele conquistou o Egito depois, que era um grande exército, uma grande civilização, na Mesopotâmia, tá? Conquistou também territórios lá, e eles tinham esse grande, né, o Alexandre o Grande, esse grande projeto expansionista. E o helenismo é essa mistura, né, essa troca de culturas. Né? Sempre quando vocês ouvirem falar essa palavra, helenismo, foi isso. E ele deu esse exemplo. Casou com uma mulher de outra cultura, de outra civilização. Beleza, pessoal? Então, a aula de hoje era mais para a gente falar sobre isso. Ó, tem uma parte aqui, deixa que eu leio essa parte aqui para vocês entenderem melhor um pouquinho essa parte do helenismo. Ó. Alexandre o Grande manteve as estruturas políticas e econômicas dos povos conquistados, tá? É esse respeito que eu estava falando para vocês. Bem como sua cultura e religião. Ele preservava a cultura dos povos que eles conquistavam, tá? Foi mais longe, inclusive, visando manter próximas as relações com os povos em questão, estimulou o casamento de seus guerreiros com mulheres das terras conquistadas. Ele próprio se casou com uma princesa persa. Olha aí, ó. Ele casou com uma princesa persa. Esse período de grande dominação macedônica ficou conhecido como helenismo, tá? Que foi essa troca de cultura entre as civilizações aí, principalmente as civilizações que conquistavam, tá? Pois houve um contato cultural determinante entre a Grécia e as diversas cidades da Ásia, levando a um grande desenvolvimento cultural. Alexandre investiu bastante na cultura a ponto de criar uma cidade chamada Alexandria. Criou, né, Alexandria, no Egito, onde foi criado a maior biblioteca do mundo. O Alexandre, o Grande, ele era muito culto, tá? Ele estudava muito, era uma pessoa muito culta. Vai com Deus, meu amigo. Até sexta. Até mais. Estou dando tchau para o professor Adriano. Então, voltando aqui, ó, no Império de Alexandria também se criaram museus e houve incentivo ao teatro, à pintura e à arte em geral. Após a morte de Alexandre, causada por uma doença semelhante à malária, ele morreu de uma doença semelhante à malária. O reino macedônio foi dividido em 3 partes: o reino da Síria, o reino do Egito, foram todos reinos que ele conquistou, havia conquistado. E o reino da Macedônia. Além disso, a Pérsia e a Índia se tornaram independentes, tá? Olha, então a importância, pessoal, desse grande dominador, desse grande, né, personagem da história, o Alexandre, né, filho de Felipe. Professor, Oi. independente que fale, eles podiam fazer tudo o que eles quisessem? Como assim? Assim, Explica direito. governar, ter negócio de voto lá, direito de voto, ou ainda não? Ou ainda não era assim? Não, ainda não era. Ó, pensa que a gente, o Guilherme, pensa que nós estamos numa época da história
que a gente chama de contemporaneidade, né? Essa época aqui foi na Grécia Antiga, né? Quando as civilizações, né? No início das civilizações, né? Quando eles deixaram de ser nômades para fincar território, para ficar num determinado local. Então, não tinha muita regra, tá? Não tinha muita regra. Tanto é que a Grécia, né? Que era na mesma região, a gente podia falar que era um país só, tinham várias cidades diferentes, né? Que eram as cidades-estados, né? E eram autônomas essas cidades, tá? E tanto é que eles depois eles brigaram entre eles lá, que foi a Guerra do Peloponeso, tá? Para conquistar, né? Para conquistar Esparta e Atenas, né? Para ver quem dominava a região ali. Tanto aí isso daí acarretou, né? Para eles o que seria depois a dominação da Macedônia, né? Eles ficaram enfraquecidos. Então não tinha muita regra, né? Geralmente a gente fala de um rei, né? De uma pessoa que dominava toda uma determinada região, tá? E o Alexandre, o rei, foi um desses caras, né? Alexandre o Grande, perdão. Alexandre o Grande foi um desses caras, né? E muito importante essa parte do helenismo, né? Essa troca de cultura, esse respeito às culturas das outras civilizações que ele conseguiu dominar, tá? Pessoal, então, por hoje era isso, tá? Semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre a outra parte, que a gente vai falar sobre a cultura grega, tá? A gente vai falar sobre essa parte aí, o teatro, a religião, tá? Eu deixei lá umas atividades, pessoal, não deixem de fazer, tá? Nessa parte que a gente falou hoje sobre a Guerra do Peloponeso, sobre a conquista da Macedônia, vocês têm alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Sim, não? Ficou claro? Não, professor, eu Não? entendi. Tudo tranquilo? Então, pessoal, ó, façam o seguinte, o texto que eu deixei lá na plataforma vai ajudar vocês a responderem as questões que eu coloquei lá, tá bom? Então, leiam o texto que eu deixei lá, que vocês vão conseguir responder as questões mais fácil, tá? Tá mais resumido, tá mais centralizado ali o que eu pedi nas questões, tá bom? Tranquilos? Tchau, Já vou me professor. despedindo de vocês. Fiquem com Deus aí, tenham uma boa semana. Até algum dia que eu não lembro qual é a próxima aula. Tchau. Terça-feira que vem. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Até. Boa semana. Até semana que vem. Até. Tchau. Tchau.